Seja muito bem-vindo ao 29º dia do Desafio do Namoro com Propósito. Você já sabe, nós mudamos de fase, deixamos de falar sobre como tratar problemas no relacionamento, como resolver os problemas que surgem e agora estamos falando sobre assuntos que noivos devem tratar antes de seguir em direção ao casamento. Os assuntos ficam cada vez mais sérios, pois se tratam de coisas que precisam ser resolvidas antes que as pessoas decidam se casar. É muito importante que você que está solteiro leve com seriedade esse desafio e aprenda sobre coisas que você deve tratar no seu relacionamento lá na frente. E para você que já está namorando e deseja dar um passo em direção ao noivado, você precisa praticar tudo o que nós estamos dizendo aqui para evitar que o seu casamento sofra o impacto negativo que essas coisas podem causar nele. Então, sem mais demora, vamos para o texto bíblico do nosso desafio de hoje, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 18 e 19, que diz assim, olha: a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar, e no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Este texto bíblico trata a respeito da viagem de Paulo, de Cesareia para Roma. Paulo estava preso e aqui ele estava sendo conduzido por uma comitiva de soldados em direção a Roma, onde ele iria prestar depoimento diante de César, onde ele iria apresentar sua defesa diante do Império Romano. A Bíblia conta que durante essa viagem que eles fizeram, eles enfrentaram muitos problemas. Dentre esses problemas, eles enfrentaram uma tempestade terrível. Tão terrível que eles tiveram que jogar parte da carga do navio ao mar, tiveram que jogar bagagem, tiveram que jogar alimento, tiveram que jogar suprimento. E o apóstolo Paulo narra que ele viu com seus próprios olhos os marinheiros jogarem parte do equipamento do navio no mar. Contextualizando esse assunto ao nosso tempo, a gente precisa entender que existem cargas que nós trazemos para a nossa viagem a dois que podem comprometer o sucesso da nossa viagem. Existem cargas que nós trazemos do passado, da nossa vida, de outros relacionamentos que nós não devemos trazer para o nosso relacionamento, que nós não devemos levar para o casamento, pois essas cargas podem fazer com que a nossa viagem a dois se frustre. Ao longo da história da humanidade, muitos autores compararam a vida de uma pessoa a uma jornada. Eles disseram que nós estamos numa jornada, numa odisseia, numa viagem. E é comum autores cristãos compararem o casamento a uma longa viagem a dois. Portanto, é muito importante que a gente se atente e que você abra a sua bagagem e abra a bagagem do seu parceiro para vocês compararem o que estão levando e evitar levar alguma coisa que pode ser uma surpresa muito negativa lá no casamento. Para ajudar você a saber o que você deve falar para o seu parceiro que você está levando na bagagem, ou conhecer o que o seu parceiro está levando na bagagem para o casamento, eu separei aqui 5 dicas que eu quero compartilhar com você. Vamos ver quais são? A minha primeira dica é para que você conte ao seu parceiro e pergunte a ele quais coisas vocês estão levando na bagagem das quais vocês não abrem mão. Existe alguma coisa na sua vida que você não abriria mão por nada, nem por ninguém? Talvez um plano, um sonho, o propósito da sua vida, o seu chamado ministerial, um princípio seu, uma mania ou até mesmo um comportamento? Existe? Se existe, você precisa explicar para o seu parceiro o que você não abriria mão no casamento por nada, nem por ninguém. É muito importante que cada um de vocês descubram o que a outra pessoa está levando na bagagem, que ela não vai abrir mão de jeito nenhum. Afinal, se eu não vou abrir mão disso aqui por nada e por ninguém, significa que você vai ter que lidar com essas coisas lá no casamento. Significa que a pessoa nunca vai mudar aquilo, que ela não vai abrir mão daquele comportamento, daquele plano, daquela mania, daquele propósito, daquele chamado. E para não rolar surpresas desagradáveis no casamento, é importante que vocês sentem um diante do outro hoje e digam, olha, disso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. E a minha segunda dica é para que você conte ao seu parceiro e pergunte a ele se existe algum trauma do passado de vocês que possa comprometer o futuro. Como a gente sabe, existe uma história por trás de cada um de nós. Ninguém chegou até aqui sem ter escrito uma história, sem ter passado por etapas na vida.
E algumas vezes a nossa história é marcada por traumas, e esses traumas, se não forem resolvidos, podem comprometer o nosso futuro. É possível que você ou seu parceiro carregue algum trauma do passado, de repente um trauma familiar, um trauma de relacionamentos pelos quais você passou, ou até mesmo um abuso sexual que você sofreu quando era criança. Esses traumas ficam adormecidos dentro de nós e eles podem despertar quando nós menos esperamos. Por exemplo, existem pessoas que presenciaram comportamentos desagradáveis no relacionamento dos pais. O pai e a mãe não se comportavam de maneira adequada diante dos filhos, brigavam, se agrediam, e essa pessoa cresce com trauma de relacionamento. Ela cresce com medo de se casar. E todas as vezes que o parceiro tenta dar um passo em direção ao noivado, aquela pessoa se fecha porque ela tem medo de se casar. Outro trauma muito comum é a questão de pessoas que foram traídas no passado e elas têm medo de que o parceiro atual possa traí-la também. Então todas as vezes que o parceiro atual faz algo semelhante ao que o parceiro do passado fez, ela se sente insegura e tem medo de que o parceiro vai repetir aquele comportamento. E aí ela começa a cobrar o parceiro como se estivesse cobrando a pessoa que a feriu no passado. Existem traumas mais sérios, como o abuso sexual na infância. Por exemplo, eu conheço a história de uma moça que queria muito casar, o sonho dela era se casar. E como ela vinha de uma família que tinha uma condição financeira muito boa, ela decidiu se preparar para o casamento. Pegou um dos apartamentos do pai, mobiliou aquele apartamento, guardou dinheiro para o casamento. Ela já tinha praticamente tudo, até o vestido de noiva ela já tinha escolhido. Só faltava uma coisa para ela: o noivo. E o noivo apareceu, um cara de Deus, um cara abençoado que mudou de cidade para a cidade dela. Eles se conheceram, tinham os mesmos propósitos de vida, participavam dos mesmos ministérios, e eles começaram uma história que todo mundo percebia que aquela seria uma história digna de ser contada, uma história de amor entre duas pessoas que quase se encaixavam perfeitamente. É claro que eles tinham um problema, é claro que eles tinham atritos, afinal todos nós enfrentamos problemas, mas o que a gente via daquele relacionamento, que era um relacionamento quase perfeito, pelo menos era o que nós identificávamos do lado de fora. Eles foram crescendo enquanto namorados e decidiram se casar. Já estava praticamente tudo pronto, ela já tinha casa, já tinha os móveis, já tinha um dinheiro de reserva, só faltava os dois entrar na igreja para poder se casar, e assim eles fizeram. Entraram na igreja, se casaram e foram para a lua de mel. Chegou lá na lua de mel, para surpresa do cara, a moça se trancou no banheiro e não queria sair de jeito nenhum. Ele até entendeu a demora por algum tempo, afinal tinha muita coisa, né? Era um vestido de noiva, ela tinha que tirar a maquiagem, tinha que se limpar, e ele ficou lá aguardando. Mas como ele percebeu que ela não saía, bateu na porta pedindo para que ele pudesse entrar e ela não deixou. De repente ele percebeu que ela estava chorando, pediu para que ela pudesse explicar o que estava acontecendo e ela não explicou. Ela passou a noite inteira chorando no banheiro e ele foi para a cama. E no dia seguinte, quando eles foram conversar, além da surpresa desagradável de ter que passar a noite separados, a noite de lua de mel, ela disse bem assim para ele: desculpe, mas eu não posso continuar casada com você, porque eu não vou ser capaz de te satisfazer sexualmente. Quando eu era criança, eu fui abusada sexualmente por uma pessoa da minha família, e eu prometi que eu nunca deixaria nenhum homem tocar em mim. Eu até achei que eu conseguiria ter relações sexuais com você, mas na verdade esse trauma de infância, essa promessa que eu fiz, estava adormecida dentro de mim. E quando nós viemos para a lua de mel, eu entendi que eu não tinha condições. Esse rapaz permaneceu casado com ela por mais um ano, tentando oferecer a ela algum tipo de ajuda, tentando oferecer tratamento, até que um dia ele não suportou mais, contou ao seu pastor o que havia acontecido, que ele estava casado há mais de um ano, mas não havia tido relações sexuais com a sua esposa até aquele momento. Ela não se abriu para a cura e, infelizmente, aquele casamento que todos acreditavam que daria certo e que seria uma história digna de ser contada, se tornou uma história trágica por causa de traumas do passado, traumas não resolvidos. Dessa maneira é muito importante que, se você possui algum trauma do seu passado, você não siga em direção ao casamento sem ter resolvido esses traumas. Existem pessoas que, por terem sido abusadas sexualmente na infância, elas veem o ato sexual com seus parceiros como um sacrilégio, como algo muito ruim. Além de não sentirem prazer, elas não conseguem dar prazer aos seus parceiros. Esse trauma pode estar adormecido dentro de você, mas ele precisa ser tratado. Procure um psicólogo, procure o seu pastor, procure alguém que possa te ajudar a superar esse trauma. Uma pessoa profissional ou capacitada espiritualmente para te ajudar a superar os traumas do seu passado, principalmente traumas de abusos sexuais na infância ou traumas que te paralisam, para que esses traumas não destruam o casamento que você está construindo. Definitivamente,
Traumas não são coisas agradáveis de você levar na bagagem para o casamento. Em terceiro lugar, você precisa contar ao seu parceiro e perguntar a ele se por acaso vocês não estão levando algum tipo de pecado para o casamento. Durante muito tempo, as pessoas foram dominadas por um terrível engano. Elas pensavam que o casamento era o tratamento para muitos pecados que elas carregavam. Elas tinham problema na sexualidade, por exemplo, não conseguiam ficar sem manter relações sexuais, e elas procuravam alguém para casar, afinal, quando elas estivessem casadas, elas não teriam mais problemas em relação à sua sexualidade e poderiam se satisfazer normalmente com a pessoa com quem ela estava casada. O casamento era muitas vezes uma tentativa de legalizar o ato sexual. Outras vezes a pessoa pensava assim, eu até assisto pornografia, me masturbo, mas depois do casamento isso não vai acontecer, eu vou conseguir parar. Isso é um equívoco. Nós não podemos esperar que o casamento nos purifique e nos santifique. O casamento não tem essa condição, uma condição de nos santificar e de nos purificar. Nós devemos nos tornar puros e santos antes de ir para o casamento. Não devemos levar pecado ou mácula para o nosso casamento, mas devemos tratar os nossos pecados antes de seguir em direção ao casamento. Portanto, trate os seus vícios, trate os seus pecados e seja capaz de conversar com a pessoa com quem você se relaciona sobre os seus pecados. Eu sei que não é muito agradável a gente confessar um pecado para uma pessoa, mas é importante você falar com essa pessoa e pedir que ela esteja orando por você. Por exemplo, se você tem um vício de acessar pornografia, se masturbar constantemente, fale com seu parceiro e diga para ele, olha, eu tenho essa fragilidade e eu quero que você ore por mim para que eu não leve isso em direção ao nosso casamento. Eu quero tratar isso hoje para que isso não destrua o nosso casamento. Eu repito, eu sei que é desagradável, mas você precisa entender que quem confessa tentação não tem que confessar pecado. Porque quando a gente tem que prestar contas para alguém e nós somos sinceros na nossa prestação de contas, é natural que a gente se constrange ao ponto de não errar novamente para ter que confessar para o outro que nós fracassamos. Por isso que a Bíblia vai dizer em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que a pessoa possa orar por nós. Afinal, a oração pode muito em seus efeitos. Não leve pecados na bagagem para o seu casamento. Trate os pecados hoje. Procure alguém para quem você possa prestar contas da sua vida, dos seus pecados, para que esses pecados sejam tratados. E se você e o seu namorado, você e a sua namorada têm maturidade e estão decididos a seguir em direção ao casamento juntos, talvez vocês já possam exercitar a confiança um no outro, confessando um ao outro as suas culpas, os seus erros e pedindo que ele ore por você. Isso vai ajudar muito você lá na frente. E olha, eu não estou falando isso com você aqui como alguém que apenas está te dando um conselho. Eu estou falando como alguém que no namoro confessou os pecados para a Michele. Eu confessei os meus pecados para minha namorada e ela orava por mim. Não só confessava, ela me pedia relatório. Como que está em relação a isso aqui? Um dos meus grandes problemas era a masturbação. E ela me perguntava, como é que você está tratando isso aqui? Você está caindo com frequência nisso ou você está conseguindo superar? Como foi a sua última semana? Então preste atenção, se você está ao lado de alguém com quem você quer se casar e vocês possuem maturidade para tratar esse assunto, talvez seja o momento de vocês começarem a tratar esse assunto no namoro e tratarem os pecados hoje, cobrarem um do outro para que eles tratem os pecados e não levem esses pecados na bagagem para o casamento. Se não é o caso, se vocês não se sentem confortáveis de tratar isso um com o outro, procurem alguém, procure o pastor, o líder de jovens da sua igreja, ou mesmo um cristão mais maduro e confesse a ele os seus pecados, peça auxílio, mas não caia na bobagem de levar esses pecados para o seu casamento. Ei, me conta, você está gostando do conteúdo até aqui? Eu espero que sim. Se você já se identificou com algo, deixe seu comentário aqui. Fale comigo sobre aquilo que você se identificou. E se você não é inscrito no nosso canal, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações e demonstre se você gostou desse vídeo ou não, deixando seu like ou seu dislike. Eu quero saber quais assuntos te interessam para poder produzir mais vídeos e poder produzir mais conteúdos daqueles que você gosta de receber. Mas voltando ao assunto, em quarto lugar, você precisa contar ao seu parceiro e perguntar a ele quais tradições familiares vocês estão levando para o casamento. Você vai se lembrar que eu já falei a respeito da cultura familiar e de como ela pode impactar no relacionamento. Porém, é importante que vocês conversem para poder saber o que é que vocês vão levar dessa cultura familiar para o casamento. Eu já disse que parte da cultura familiar pode ter sido muito boa para a sua família de origem, mas ela pode não ter o mesmo resultado na família que você está construindo. Que existem coisas da sua família de origem que devem ficar lá,
mas eu também disse que existem características boas da cultura familiar, de onde nós fomos criados, que nós podemos levar para o nosso casamento. Então é importante que vocês abram a bagagem a respeito da cultura familiar de cada um de vocês e que vocês digam: o que é que você vai levar daqui? Olha, isso aqui não dá para você levar. Isso aqui funcionou na sua família, mas não vai funcionar na minha. Olha, nós fomos criados em culturas familiares tão diferentes que essas duas coisas vão se chocar. Por isso é importante a gente deixar isso aqui e pensar em como nós vamos fazer isso no nosso casamento. Uma tradição familiar que pode ter um impacto negativo no casamento é quando o casal possui tradições religiosas diferentes. Eu já tratei sobre isso quando eu falo sobre a importância de ter a mesma fé. Porém, se vocês possuem crenças religiosas diferentes e decidiram ainda assim se casar, é importante vocês entenderem que essa diferença de crença pode ter um impacto no seu casamento. Eu conheci um rapaz que vinha de uma família evangélica e uma moça que vinha da família católica. Eles se casaram numa igreja evangélica e a família não foi à cerimônia de casamento. Quando eles se casaram, a moça foi abrir as suas bagagens, estou falando de bagagem mesmo, seus pertences que ela levou da vida de solteira para o casamento. E ela pegou uma imagem. Essa imagem ela colocou em cima da geladeira. E ela pegou um terço e enrolou na cabeceira da cama dela. Para o rapaz, aquilo era inadmissível. Para ela, aquilo era importante. E aquilo foi causando atrito no casamento. Ele queria que tirasse, ela queria que permanecesse. E aí, eles tiveram tantos problemas que a religião diferente fez com que eles se separassem. Portanto, se vocês querem seguir em direção ao casamento, pelo menos sejam responsáveis. Abram as bagagens das tradições familiares e das tradições religiosas que vocês possuem, tradições essas que vocês herdaram de família, e tratem sobre elas hoje, antes de seguir em direção ao casamento e começarem a enfrentar conflitos por causa dessas tradições. A minha quinta e última dica é para que vocês não levem problemas do namoro para o casamento. Sejam lá quais forem os problemas que vocês estão enfrentando no namoro, resolvam eles agora. Não sigam em direção ao casamento com problemas não resolvidos. Invistam tempo para falar sobre esses problemas. Falem sobre como vocês se sentiram, chorem um com o outro, abram o coração, mas resolvam os problemas do namoro. Problemas não resolvidos no namoro que seguem em direção ao casamento podem se tornar problemas maiores no casamento. Deste modo, se você sente que precisa pedir perdão ao seu parceiro por algo que você fez, peça perdão. Se você se sente ferido por algo que ele fez, abra o seu coração, fale com ele sobre como você se sentiu. Se você desconfia de algo que ele te disse, de alguma coisa que ele fez, trate essa desconfiança agora. Não leve essa desconfiança para o relacionamento. Se você se sente inseguro, trate sobre a sua insegurança agora. Se de algum modo você não gosta de algum comportamento, alguma mania ou de alguns erros repetitivos dele, trate esses erros agora, mas não sigam com essas coisas na bagagem para o casamento. Resolvam os problemas do namoro no namoro, encerrem o ciclo, fechem o ciclo de maneira responsável, de maneira inteligente, para que vocês possam iniciar um novo ciclo sem pendências do ciclo anterior. Por isso, não perca tempo. Ao terminar esse vídeo, sente com o seu parceiro, abra sua bagagem, peça a ele para abrir a bagagem dele e passem pelo processo de desintoxicação. O namoro e o noivado precisam ser um embarque para o casamento. Não permita que a pessoa leve para a aeronave da viagem de vocês alguma coisa que possa comprometer a viagem que vocês vão iniciar juntos. Mas também não leve coisas na sua bagagem que pode atrapalhar essa viagem. Abram as bagagens. Comparem as bagagens que vocês estão levando. Digam o que deve ser levado, o que não pode ser levado, o que vocês não abrem mão de jeito nenhum e o que vocês abrem mão pelo bem do relacionamento. Mas conheçam a bagagem um do outro para evitar surpresas desagradáveis lá no casamento. Combinado? E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já sabe, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam alcançadas e não deixe de deixar aqui o seu comentário. É isso aí, vamos juntos rumo ao 30º dia do nosso desafio.